Eu disquei o número do meu filho com os dedos tremendo, e enquanto o telefone chamava, eu olhava pela janela da cozinha para a neve que não parava de cair lá fora, uma cortina branca e grossa que tinha engolido a estrada, o quintal, o mundo inteiro. Eram quase 9 horas da noite, e o Mihai não tinha voltado para casa. Ele tinha saído de manhã, quando o tempo ainda dava trégua, e a montanha, traiçoeira como é, virou tudo em poucas horas. Ao meio-dia já nevava, e agora a noite era aquilo: vento, escuridão e neve. Quando o Andrei atendeu, do outro lado da linha eu ouvi música, risadas, copos batendo, e eu disse, com a voz que eu tentei segurar, mas que saiu rachada: Filho, o seu pai não voltou. Ele saiu e não voltou. Eu preciso de você. Houve um silêncio curto, e então a resposta que eu carrego até hoje, como quem carrega uma pedra dentro do casaco: Mãe, hoje é o aniversário da minha esposa. A gente já se programou faz semanas. Liga para o pessoal da igreja. Eles dão um jeito. A gente não pode ir agora. Eu tinha 71 anos naquela noite. E tinha acabado de descobrir uma coisa sobre o meu próprio filho que nenhuma mãe quer descobrir. Mas deixa eu voltar um pouco, porque para você entender o tamanho daquilo, você precisa saber onde eu estava e quem eu era. Eu morava numa casinha de madeira, num vilarejo pequeno perto de Revelstoke, no interior da Colômbia Britânica, no Canadá, encravado entre duas cordilheiras que se chamam Selkirk e Monashi. É um daqueles lugares onde a montanha manda em tudo. Manda no clima, manda na estrada, manda no humor das pessoas. Para você ter uma ideia, ali cai uma quantidade de neve por ano que parece invenção. Não é a neve bonitinha de cartão de Natal que derrete no dia seguinte. É neve de metros, neve que sobe pela parede da casa, neve que fecha o passo da montanha e deixa a cidade ilhada por dias. Eu sempre digo que quem nasce ali aprende 3 coisas antes de aprender a ler: a respeitar o inverno, a confiar nos vizinhos e a nunca, jamais, subestimar uma nevasca. Eu tinha sido professora a vida inteira. 42 anos dando aula na escolinha do vilarejo, daquelas em que uma sala só junta crianças de idades diferentes porque não tem aluno suficiente para separar por série. Eu ensinei a ler quase todo mundo daquela região: os pescadores, os lenhadores, o moço que hoje cuida da estrada com a máquina limpa-neve, a mulher que atende no único mercado do lugar, o policial. Todos passaram pela minha sala em algum momento. E deixa eu te contar uma coisa sobre ser professora num lugar desses. Você não ensina só o alfabeto. Você vê a pessoa por dentro. Você descobre, aos 7, 8 anos de idade, quem é generoso e quem é mesquinho, quem divide a merenda e quem esconde, quem chora quando o outro se machuca e quem ri. A criança não sabe disfarçar ainda. O caráter aparece limpo, antes de a vida ensinar a esconder. E eu, depois de 42 anos, eu sabia ler gente como quem lê a previsão do tempo olhando o céu. Eu vou te dar um exemplo, para você entender. Tinha um menino na minha sala, anos atrás, que sempre chegava com a merenda e quando via que outro coleguinha não tinha trazido nada, partia o pão dele no meio, sem ninguém mandar. Esse menino, hoje, é o homem que dirige a máquina limpa-neve e foi o primeiro a abrir a estrada para procurar o Mihai. E tinha outro, espertíssimo, de notas boas, que escondia o lápis dos colegas para ser o único a terminar a tarefa, que ria quando alguém tropeçava no pátio. Esse, eu soube anos depois, deu muito desgosto e acabou preso por passar a perna nos outros. A semente sempre estava lá, aos 7 anos, na hora da merenda. A vida só rega o que já existe. A única pessoa que eu nunca consegui ler direito foi o meu próprio filho. Acho que é assim com todas as mães. A gente enxerga o mundo inteiro, menos o que está dentro de casa. Ou talvez a gente enxergue, mas se recuse a acreditar, porque acreditar dói demais. Eu vi sinais no Andrei, ao longo dos anos, pequenos, a frieza com que ele tratava os mais fracos, a pressa de subir na vida passando por cima, mas eu dava desculpa, como toda mãe dá. É a idade, eu dizia. É a fase. A nevasca foi a prova final que eu vinha adiando corrigir a vida inteira. O Mihai, meu marido, tinha sido guarda florestal a vida inteira. Guarda-parque, guarda da montanha.
Esses homens que passam 40 anos patrulhando as trilhas, conhecendo cada vale, cada riacho, cada cabana de emergência escondida na mata. Ninguém conhecia aquela montanha como o Mihai. Ela era praticamente a casa dele, e na aposentadoria, ele descobriu um gosto por trabalhar a madeira nas horas vagas. Fez metade dos móveis da nossa casa, levantou o galpão, entalhou o berço onde o Andrei dormiu quando bebê. Tinha mãos enormes, calejadas, mãos que sabiam tanto ler um rastro na neve quanto lixar uma tábua até ficar lisa. A gente se conheceu de um jeito que hoje me faz rir. Eu cheguei naquele vilarejo recém-formada professora, uma moça de cidade, cheia de teoria e sem nenhuma prática de inverno de montanha. No meu primeiro inverno lá, eu resolvi fazer uma caminhada boba numa trilha perto de casa, sem avisar ninguém, sem agasalho direito, e me perdi quando a neve fechou. Foi o Mihai, o guarda florestal do lugar, que me achou já no escuro, tremendo, encolhida debaixo de uma árvore. Ele me enrolou no casaco dele, me levou para baixo, e no caminho me deu o maior sermão da minha vida sobre nunca entrar na montanha sem dizer a alguém para onde vai. Eu fiquei furiosa com a petulância dele. E encantada, as duas coisas. A gente casou no inverno seguinte, 46 anos atrás. E o engraçado é que, até o fim, foi sempre ele lendo a montanha e eu lendo os livros, cada um cuidando da vida do outro no que sabia fazer. Mas o que fazia o Mihai ser o Mihai não eram as mãos, nem a história de como ele me achou na neve. Era uma coisa que eu não sei explicar direito. Um instinto de socorrer. Se nevava forte e alguém ficava preso na estrada, o Mihai era o primeiro a calçar as botas. Se um vizinho idoso precisava de lenha cortada, o Mihai aparecia antes de pedirem. Ele tinha uma frase que repetia sempre, e eu vou repetir aqui porque ela vai fazer sentido lá na frente. A gente não escolhe a hora de ajudar, a hora escolhe a gente. Eu achava bonito. Às vezes eu achava perigoso. Naquela noite de nevasca, eu descobri que era as duas coisas. A gente teve só o Andrei, um filho só. E eu não vou mentir para você dizendo que a culpa foi toda dele, do jeito que ele ficou. A gente deu tudo. Deu tudo de verdade. Numa região pobre, de inverno duro, onde muita gente larga a escola cedo para trabalhar, eu e o Mihai apertamos de todo lado para o Andrei estudar. Ele foi o primeiro da família a sair da montanha para estudar numa cidade grande. Foi para Calgary, formou-se, virou um homem de terno, de escritório, de cidade, e eu lembro do orgulho que eu senti no dia da formatura dele. Eu, uma professorinha de vilarejo, vendo o meu filho de beca. Eu chorei tanto que molhei a gravata do Mihai. O que eu não percebi, naqueles anos todos, foi que enquanto a gente empurrava o Andrei para cima, alguma coisa nele ia ficando para trás. A gratidão, talvez. Ou a memória de onde ele veio. Ele começou a ter vergonha da gente. Primeiro foi sutil. Ele parou de trazer os amigos em casa. Depois parou de vir nos feriados. Dizia que a estrada era ruim, que o trabalho não deixava. Teve um Natal, uns anos antes da nevasca, que eu nunca esqueci. Eu passei a semana inteira cozinhando as coisas que o Andrei gostava quando menino. O Mihai cortou um pinheirinho, montou na sala, do jeito que a gente sempre fez. A gente esperou. Pôs a mesa bonita. E na véspera, o Andrei ligou para dizer que não vinha. Que a família da Daniela tinha um compromisso. Que ele aparecia qualquer outro dia. Qualquer outro dia que nunca chegava. Eu lembro do Mihai olhando aquela mesa posta para 3 e ocupada por 2 e dizendo, baixinho, sem mágoa, só com tristeza. A gente criou um filho para o mundo, Otília. O problema é que o mundo ficou com ele inteiro. Naquela noite, a gente comeu o peru dos 2 sozinhos e sobrou comida para uma semana. Foi o primeiro Natal em que eu entendi que tinha perdido o meu filho para uma vida que ele achava melhor que a nossa. Depois ele casou com a Daniela, uma moça da cidade, educada, de família com dinheiro, e aí a distância virou um muro. A Daniela nunca foi grosseira comigo. Era pior que isso. Era aquela educação fria, de quem aperta a sua mão, mas olha para o lado, de quem sorri para a foto e larga o sorriso assim que a câmera abaixa. Ela tratava a nossa casa de madeira, a nossa vida simples de montanha, com um tipo de pena educada que machuca mais que o desprezo aberto. E o Andrei, em vez de defender as próprias raízes, foi aos poucos adotando o olhar dela.
Passou a ver a gente pelos olhos da esposa, como um atraso, um lugar pobre de onde ele teve a sorte de escapar. Naquele inverno, o Mihai já estava com 73 anos. As mãos dele já não eram tão firmes, o joelho já reclamava na subida, mas o instinto de socorrer não tinha envelhecido um dia sequer. E foi por isso que, naquela manhã, quando chegou a notícia pelo rádio de que o velho Thomas e o bisneto dele tinham saído de caminhonete pela estrada da montanha e não tinham dado notícia, o Mihai já estava calçando as botas antes de eu terminar de ouvir. Eu pedi para ele não ir. Eu lembro que pedi. Eu disse: Mihai, você não tem mais idade para isso. Chama o resgate. Eles têm máquina, eles têm equipamento. E ele me deu aquele sorriso, o sorriso de sempre, e disse: o resgate vem de Revelstock, leva horas com a estrada assim. O Thomas tem 86 anos e está com o bisneto. Eles não têm horas. E me beijou na testa. E saiu. E aquela foi a última vez que eu vi o meu marido por 34 dias. Eu preciso te explicar uma coisa sobre essa estrada, porque sem isso você não entende o desespero. A estrada que sai do nosso vilarejo em direção à montanha não é estrada de cidade. É uma fita estreita de cascalho e gelo que serpenteia pela encosta, com despenhadeiros de um lado e paredão de rocha do outro. No verão já é assustadora. No inverno, com nevasca, ela some. Literalmente some debaixo da neve. E tem outra coisa que torna tudo pior. Uma coisa que quem mora em montanha conhece bem e tem pavor: a avalanche. Naquela região, quando a neve se acumula instável nas encostas, basta um barulho, uma vibração, um peso, para toneladas de neve desabarem montanha abaixo em segundos. Existe até um serviço público, o Serviço Canadense de Avalanches, que solta boletins diários de risco. Naquele dia, o boletim marcava risco considerável, que na escala deles já é sério. Eu sabia disso. O Mihai sabia disso. E mesmo assim ele foi. As primeiras horas eu passei na janela. E deixa eu te contar como é uma espera dessas, porque quem nunca passou não imagina. No começo, a gente se agarra na razão. Eu pensava: o Mihai conhece a montanha, ele já fez isso 1000 vezes. Ele vai voltar para o jantar, vai entrar batendo as botas, reclamando do frio, e eu vou poder brigar com ele por ter ido. Eu até deixei o jantar pronto. Pus a mesa para 2. Como se pôr a mesa fosse uma reza, como se o prato vazio do outro lado fosse obrigar ele a voltar para ocupá-lo. Mas o tempo foi passando, e a luz foi indo embora, e a neve, em vez de afrouxar, apertou. Lá pelas 5 da tarde, com o céu já escuro como é no inverno daquelas bandas, eu liguei o rádio e ouvi o que eu não queria ouvir. Tinham fechado o passo da montanha, a estrada principal, interditada. Risco de avalanche subindo. E eu, parada na janela, com o pano de prato ainda na mão, vi o jantar esfriar na mesa e entendi, pela primeira vez, que aquilo não era uma das aventuras de sempre do Mihai. Aquilo era outra coisa. O meu corpo soube antes da minha cabeça. Começou a tremer, e não era de frio. Depois passei no telefone, ligando para todo mundo do vilarejo. E foi aí, quando a noite caiu de vez e o Mihai não voltava, que eu liguei para o Andrei, meu filho. A pessoa que eu pari, que eu amamentei, que eu ensinei a ler na minha própria sala de aula. E meu filho me disse que era aniversário da esposa e que eu ligasse para a igreja. Olha, eu já levei muitos tombos na vida. Enterrei meus pais, enterrei amigos, vi a montanha levar gente boa. Mas tem uma dor específica, uma dor que não tem nome direito, que é a dor de pedir socorro para um filho e ouvir um "não posso agora". É uma traição que vem de dentro. É como descobrir que a casa que você construiu tem uma rachadura na fundação e que ela esteve lá o tempo todo, só esperando o peso certo para aparecer. Eu desliguei o telefone. Não chorei. Sabe por quê? Porque não tinha tempo de chorar. O Mihai estava lá fora. E aqui eu preciso que você preste atenção numa coisa, porque é o coração desta história. Quando o meu filho de sangue me disse não, o vilarejo inteiro me disse sim. Em menos de 1 hora, a minha cozinha estava cheia. O moço da máquina limpa-neve, que eu tinha alfabetizado 40 anos antes, apareceu de casaco e gorro, dizendo que ia abrir caminho na estrada.
A mulher do mercado trouxe garrafas térmicas de café e cobertores. O filho dos vizinhos, um rapaz de 20 e poucos anos, ligou para o grupo de busca e resgate de Revelstock, que é um grupo de voluntários, gente que larga o jantar e a cama quente para subir a montanha atrás de quem está perdido. Eu lembro de uma cena daquela noite que nunca vai sair da minha cabeça. A minha cozinha pequena, de casa de madeira, com umas 10, 12 pessoas dentro, todas de casaco, todas falando ao mesmo tempo, fazendo plano, dividindo tarefa. Um pegava o mapa da região e marcava onde o Mihai podia ter ido. Outro ligava para conhecidos pedindo mais gente, mais lanterna, mais corda. A mulher do mercado, que se chama Helen, simplesmente assumiu a minha cozinha, botou água para ferver, fez café para todo mundo, sem ninguém pedir. E eu, no meio daquilo tudo, parada, com as mãos tremendo, vendo aquela gente se mexer pela vida do meu marido como se fosse a vida do marido delas. Eu olhava aqueles rostos e pensava, eu ensinei metade dessas pessoas a ler, e agora elas estão aqui, escrevendo com as próprias botas na neve a coisa mais bonita que eu já vi. No Canadá, esses grupos de busca e resgate em terra são quase todos formados por voluntários, gente comum da própria comunidade, que larga a cama quente e se joga no escuro para salvar estranhos. E naquela noite, essa rede toda se fechou em volta de mim. Naquela noite, a minha casa virou um quartel-general. E nenhuma daquelas pessoas era da minha família, pelo sangue. Eram meus vizinhos, meus ex-alunos, a comunidade que o Mihai tinha socorrido a vida inteira, agora se mobilizando para socorrer o Mihai. E eu me lembrei da frase dele. A gente não escolhe a hora de ajudar. A hora escolhe a gente. A hora tinha escolhido todo o vilarejo, menos o meu filho. A primeira noite foi a pior. A nevasca estava forte demais para a equipe subir a montanha em segurança. Imagina a angústia. Saber que o seu marido está em algum lugar lá em cima, no escuro, no frio de 20 graus negativos, e não poder fazer nada porque ir seria mandar mais gente para a morte. O chefe do resgate, um homem chamado Daniel, sentou comigo na cozinha e me explicou, com toda a paciência, que eles iam subir assim que a janela de tempo abrisse, mas que mandar a equipe no meio da nevasca, com risco de avalanche, seria condenar todo mundo. Eu entendi. A cabeça entendia, o coração não. Naquela madrugada, sozinha na cozinha depois que o pessoal foi descansar para a busca do amanhecer, eu peguei o telefone de novo e liguei para o Andrei outra vez. Não pelo socorro, porque o socorro já tinha vindo, dos outros. Liguei porque eu ainda era mãe e eu achava, no fundo do peito, que ele ia ter mudado de ideia, que ele ia me dizer, mãe, estou indo para aí. Eu fiquei com o telefone na orelha, na cozinha escura, só a luz do fogão a lenha tremulando nas paredes. E enquanto chamava, eu ensaiei na cabeça o que ia dizer quando ele atendesse. Ia ser boa. Não ia cobrar. Ia só dizer, filho, eu sei que você tem a sua vida, mas a sua mãe está com medo. Vem ficar comigo. Eu ensaiei essas palavras como quem ensaia uma reza. O telefone chamou, chamou, chamou e caiu na caixa de mensagens. Eu liguei de novo. Caiu direto. Ele tinha desligado o aparelho. Naquela altura, na casa dele, a festa de aniversário da Daniela devia estar no auge. As velas, o bolo, os parabéns. E o pai dele estava enterrado em algum lugar da montanha. E a mãe dele estava sozinha numa cozinha gelada, falando com uma caixa de mensagens. Eu não liguei mais. Aquela chamada não atendida foi a última que eu fiz. Tem horas em que a gente para de bater numa porta porque entende, enfim, que do outro lado não tem mais ninguém querendo abrir. E doeu mais largar o telefone na mesa do que qualquer grito teria doído, porque largar o telefone era admitir, em silêncio, que eu não tinha mais filho para chamar, que naquela noite, a mulher que tinha um marido perdido na montanha também tinha perdido, de outro jeito, o filho que estava são e salvo na cidade, de barriga cheia, ignorando o telefone. O amanhecer chegou cinza. A nevasca tinha diminuído um pouco e a equipe de resgate subiu. Eu queria ir junto, mas eles não deixaram e estavam certos. Eu só atrapalharia. Então eu fiquei na base, na escolinha onde eu tinha dado aula a vida inteira, que virou o ponto de apoio da operação,
servindo café, ouvindo o rádio, rezando do meu jeito, que é um jeito meio emprestado, porque eu nunca fui muito de igreja. Passou o primeiro dia. Nada. Passou o segundo. Acharam a caminhonete do velho Thomas, capotada num barranco, vazia, sem ninguém dentro. E o meu coração, que já estava pequeno, ficou do tamanho de uma noz. Deixa eu te falar do que estava acontecendo do outro lado, na cabeça das pessoas, porque isso importa. Num vilarejo pequeno, a notícia corre mais rápido que o vento. Em 2 dias, todo mundo já sabia de tudo. Sabia que o Mihai tinha subido sozinho para salvar o Thomas, e sabia também que o filho dele não tinha vindo. Esse tipo de coisa num lugar pequeno não se esconde. As pessoas não me diziam nada na cara, por respeito, mas eu via nos olhos. Aquele tipo de pena envergonhada que a gente sente pela mãe de um filho que decepcionou. E você quer saber a parte mais dura? Eu defendi o meu filho. Eu defendi. Quando a mulher do mercado, com toda a delicadeza, perguntou se o Andrei estava vindo, eu disse que ele estava resolvendo umas coisas e que vinha logo. Eu menti para proteger a reputação dele. Olha que coisa o coração de uma mãe. Ele me apunhala e eu ainda saio espalhando band-aid na imagem dele. Reparem nisso, porque eu demorei muito para entender o tamanho do meu próprio erro ali. Proteger um filho que erra é uma coisa. Encobrir a covardia dele é outra. E eu, naquele começo, ainda confundia as duas. No terceiro dia, a busca mudou de tom. Ninguém falava em voz alta, mas eu, que sei ler gente, percebi. Os resgatistas começaram a usar a palavra recuperação, em vez de resgate. Você sabe o que significa essa troca de palavra? Significa que eles pararam de procurar alguém vivo para começar a procurar um corpo. 3 dias na montanha, no inverno canadense, sem abrigo. A matemática do frio é cruel. E todo mundo ali conhecia a matemática. Eu percebi a troca de palavra num gesto pequeno. O chefe Daniel, que até então me olhava nos olhos quando falava comigo, começou a desviar o olhar. As pessoas baixavam a voz quando eu chegava perto. A Helen me abraçava mais demorado, daquele jeito que a gente abraça quem vai precisar de força para o que vem. Ninguém me disse, ele morreu. Mas todos, com o corpo, com os olhos, com os silêncios, foram me preparando para aceitar. E eu, por dentro, lutava contra aquilo. Eu me agarrava num fiapo de teimosia, na lembrança da frase do Mihai. Eu pensava, a hora dele não pode ter sido essa. Não num barranco gelado, sozinho. Não o meu Mihai. Mas a noite caía, o frio apertava, e a cada manhã, sem notícia, o fiapo ficava mais fino. Naquela altura, eu já tinha aprendido como funciona o resgate por aquelas bandas. E eu preciso te contar, porque é uma das coisas mais bonitas que eu conheço. Na Colômbia Britânica, o resgate em terra firme não é feito por gente paga. É feito por voluntários. Gente comum, treinada de graça, organizada em grupos por comunidade, que atende chamado a qualquer hora do dia ou da noite, o ano inteiro, no frio, na nevasca, no escuro. São milhares deles espalhados pela província. E o mais impressionante, eles não cobram nada de quem é socorrido. Nada. Um homem se perde na montanha. Dezenas de pessoas largam a cama quente e arriscam a própria vida para procurar. E no fim, ninguém manda conta. Eles têm até uma posição oficial contra cobrar pelo resgate, porque acreditam que, se a pessoa tiver medo da conta, ela vai demorar a pedir socorro, e a demora mata. Eu fiquei pensando muito nisso. No Brasil, a gente tem o Corpo de Bombeiros, que também não cobra pelo salvamento e que é uma honra do nosso país. Cada lugar tem o seu jeito de cuidar de quem se perde. E os dois jeitos têm a mesma raiz, que é a ideia de que a vida de um estranho vale o seu sacrifício. Aqueles voluntários subiram a montanha por mim e pelo Mihai sem me conhecer direito, sem me dever nada. Eu via eles voltando ao anoitecer, exaustos, com gelo na sobrancelha, e mesmo derrotados pelo dia sem achar nada, eles diziam: "Amanhã a gente sobe de novo, Dona Otília." Eu decorei os nomes de cada um. Eu, que tinha decorado o nome de centenas de alunos em 42 anos, decorei mais aqueles, com um carinho diferente, um carinho de quem deve a vida. Teve uma resgatista, uma moça chamada Sara, que tinha sido minha aluna lá atrás, uma menina que mal falava na sala, tímida,
que eu ajudei a soletrar as primeiras palavras. Pois essa menina, hoje mulher feita, foi uma das que mais subiu a montanha procurando o Mihai. Numa das noites ela sentou comigo, segurou a minha mão gelada entre as dela e disse: "A senhora me ensinou a ler, Dona Otília. Deixa eu fazer a minha parte agora." Eu chorei, porque é isso que um lugar pequeno tem de mais bonito. A bondade circula. Você joga a semente numa criança e 40 anos depois, ela volta em forma de gente subindo montanha para salvar o seu marido. No quarto dia, suspenderam a busca. Veio outra frente de nevasca e era arriscado demais continuar. O chefe Daniel veio falar comigo e ele, um homem grande, durão, de mãos rachadas pelo frio, estava com os olhos vermelhos. Ele me disse que sentia muito, que tinham feito tudo o que era humanamente possível, que com a tempestade que vinha, eles não podiam mandar mais ninguém para cima. Eu agradeci, apertei a mão dele e voltei para a minha casa de madeira, sozinha, para a cozinha onde a louça da última manhã do Mihai ainda estava na pia. A caneca dele com o resto do café, fria, intacta, a testemunha mais honesta daquela casa. E foi nessa cozinha, naquela quarta noite, que o Andrei finalmente apareceu. Eu ouvi o carro na neve, aquele barulho abafado de pneu de inverno comprimindo o gelo. Pensei que fosse algum vizinho. Quando abri a porta, era ele. De casaco caro, sapato errado para aquela neve toda, a cara fechada, atrás dele, dentro do carro com o motor ligado para não esfriar, a Daniela, que nem desceu. Ele entrou, bateu os pés para tirar a neve, olhou aquela cozinha cheia de cobertores e garrafas térmicas dos vizinhos, e a primeira coisa que ele me disse não foi: "Mãe, eu sinto muito." Não foi: "Mãe, como você está?" A primeira coisa que o meu filho me disse, 4 dias depois do pai desaparecer, foi: "Mãe, a gente precisa conversar sobre o que vai ser feito. A casa, os documentos do pai, essas coisas. É melhor resolver logo antes que vire confusão." Eu fiquei olhando para ele. E pela primeira vez em 71 anos, eu olhei para o meu filho e não reconheci a criança que eu tinha ensinado a ler. Olha a frieza. 4 dias. O pai dele, desaparecido na montanha. Talvez morto. Provavelmente morto. E a primeira preocupação do homem era a casa e os documentos. Não era luto. Era inventário. Não era um filho chegando para sofrer junto. Era um herdeiro chegando para contabilizar. E presta atenção no corpo dele, porque o corpo fala o que a boca esconde. Ele não tirou o casaco. Reparem nisso. Quem entra na casa da mãe para ficar, para consolar, para chorar junto, tira o casaco, senta, fica. O Andrei entrou de casaco fechado, com a chave do carro ainda na mão, o corpo todo apontado para a porta. Era a postura de quem já estava de saída antes de chegar. Os olhos dele varriam a cozinha, mas não me viam. Viam a mobília. Viam a casa como quem avalia um imóvel. Eu conheço esse olhar. É o olhar de quem foi a uma visitação de venda, não a um velório. Eu poderia ter gritado. Tinha gente que teria gritado, e com razão. Mas eu sou professora, e professora aprende uma coisa que vale ouro. Às vezes o silêncio ensina mais que o berro. Então eu só disse, bem baixo: "Senta, Andrei. Toma um café. O do seu pai ainda está na caneca, se você quiser sentir o gosto do homem que você não veio procurar." Ele não sentou. Ficou de pé, desconfortável, mudou o peso de uma perna para a outra, e eu vi, naquele desconforto, que não era vergonha, era pressa. Ele queria resolver e ir embora. "Mãe, não complica", ele disse, e na voz dele tinha aquele tom de quem fala com criança ou com velho teimoso. "Eu estou tentando ajudar. Alguém precisa pensar com a cabeça fria aqui." Pensar com a cabeça fria. Era essa a especialidade do meu filho, cabeça fria. Eu olhei para a janela, para a neve que tinha enterrado o pai dele, e pensei: cabeça fria é o que não falta nessa família, do lado de fora e do lado de dentro. Eu olhei para ele por um tempo e resolvi fazer uma última tentativa de alcançar o menino que eu sabia que um dia tinha existido ali dentro. Eu disse, com a voz mansa: "Andrei, você lembra quando você era pequeno e o seu pai te levava para cortar lenha, e você ficava bravo porque ele dava um machado pequeno para você
e ficava com o grande, e ele dizia que um dia você ia segurar o machado grande, mas que primeiro tinha que aprender a respeitar a madeira? O Andrei ficou em silêncio. Eu continuei. Esse homem que te ensinou a respeitar a madeira está lá fora, naquela neve. E você está aqui, me trazendo papel. Eu só queria entender em que momento o machado pequeno ficou grande demais para você carregar o nome dele. Ele desviou o olhar. Por um instante, juro, eu vi alguma coisa passar pelo rosto dele. Uma sombra. Talvez o tal menino tentando responder. Mas aí ele endureceu de novo, pegou o casaco que nem tinha tirado e disse: Você está cansada, mãe. A gente conversa quando você estiver pensando direito. Quando eu estivesse pensando direito. Como se ter coração fosse um defeito de raciocínio. A Daniela buzinou lá fora. Curto, impaciente. E o meu filho, que não tinha vindo quando o pai estava vivo e perdido na neve, foi embora correndo quando a esposa buzinou. Antes de sair, ele deixou na minha mesa um cartão de um advogado da cidade. Para agilizar as coisas, ele disse. E foi. Eu peguei aquele cartão, e por um instante a raiva me subiu pela garganta como fumaça. Mas então eu olhei pela janela, para a montanha branca e enorme que tinha engolido o meu marido, e eu pensei: o Mihai ainda está lá. E enquanto não acharem ele vivo ou morto, eu não vou tratar de documento nenhum. Eu rasguei o cartão, não com raiva, com clareza, e joguei os pedaços no fogo do fogão a lenha, e fiquei olhando o nome daquele advogado queimar. O que nem o Andrei, nem a Daniela, nem eu, nem o vilarejo inteiro sabia, naquela quarta noite gelada, era que a montanha ainda não tinha dito a última palavra, e que um mês depois, uma notícia ia sair no jornal da região, e depois no país inteiro, uma notícia sobre o Mihai, que ia fazer a minha família inteira parar e engasgar. Mas eu estou me adiantando, cada coisa no seu tempo. Os dias depois da busca suspensa foram os mais estranhos da minha vida, porque eu vivia numa espécie de limbo. O Mihai não tinha sido encontrado, não havia corpo, não havia certidão, não havia enterro. Para o mundo dos papéis, ele simplesmente não estava em lugar nenhum. E essa indefinição, que parece a pior das torturas, era ao mesmo tempo a minha única esperança, porque enquanto não havia nada decretado, tudo ainda era possível. E eu te adianto uma coisa, para você não desistir de mim no meio desse inverno. A montanha ainda guardava um segredo, 34 dias de segredo. Mas a gente ainda não chegou lá. Antes, o meu próprio filho ia me mostrar até onde a frieza dele era capaz de ir. O Andrei não pensava assim. Ele ligou, uns 10 dias depois, e o assunto de novo foi prático. Ele queria saber se eu tinha tratado da papelada. Eu disse que não havia papelada para tratar, porque o pai dele estava desaparecido, não morto. E ele soltou um suspiro do outro lado da linha, aquele suspiro de impaciência, como se eu fosse uma velha teimosa atrapalhando a logística. Mãe, sejamos realistas, ele disse. Sejamos realistas. Foi essa a frase que ele usou para falar do próprio pai. Como se ter esperança fosse falta de realismo. Como se eu devesse, de luto fresco, sentar e dividir os móveis. Teve uma tarde nessa fase em que ele apareceu sem avisar, trazendo uma pasta. Uma pasta, imagina, como quem vai a uma reunião de negócios. Ele espalhou uns papéis na minha mesa de jantar, a mesma mesa onde o pai dele tinha comido a vida inteira. E dessa vez não veio só com conversa. Veio com um documento já pronto, com o meu nome digitado e uma linha no fim esperando a minha assinatura. Uma procuração. Ele empurrou a caneta na minha direção, com aquela calma de quem ensaiou o gesto no carro, e disse: Mãe, é só uma formalidade. Assina aqui que eu cuido de tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Resolvo a casa, os documentos do pai, tudo. Você só descansa. Eu olhei aquele papel e olha, eu não entendia de lei, mas eu entendia de gente. E 42 anos de sala de aula me ensinaram a desconfiar de quem fala é só uma formalidade, empurrando uma caneta. Eu peguei o papel devagar, fingindo que ia ler para assinar, e li mesmo, palavra por palavra, com ele batendo o pé de impaciência do outro lado da mesa. E o que estava escrito ali, em letrinha miúda, era que eu estava entregando a ele o poder de vender, mover e dispor de tudo o que era meu e do Mihai. Tudo,
Com uma assinatura, eu deixaria de mandar na minha própria casa enquanto o meu marido ainda estava desaparecido na montanha. Sabe o que me salvou? Uma frase boba que a minha mãe dizia, e que eu vou te dar de presente agora, porque pode salvar você ou alguém que você ama. Nunca assine nada com pressa, principalmente se a pressa é do outro. A pressa era toda do Andrei, e onde tem pressa de um lado só, tem cilada. Eu pousei a caneta. Não assinei. E disse: calma. Vou pensar com carinho, filho. Deixa o papel aqui que eu leio melhor com os meus óculos. Ele não gostou. Insistiu, falou em facilitar, em não atrapalhar. E por um instante o tom dele mudou, ficou mais duro, e eu vi, por baixo do filho, o cobrador. Mas eu não assinei. Ele juntou os papéis, irritado, e foi embora. Mas voltou. Esse tipo de gente sempre volta, porque a pressa do bolso é mais teimosa que a vergonha. E eu sabia, sentada ali sozinha depois que ele saiu, que aquilo não tinha acabado, que ele ia voltar com papel novo, com argumento novo, com prazo novo, e eu, sozinha, com o marido perdido e o filho de olho na casa, eu não fazia ideia ainda de quem ia aparecer para me defender. Mas apareceu, e não foi quem o sangue mandava. E eu descobri, naqueles dias, uma coisa que virou a minha tábua de salvação. Eu fui na delegacia, que naquela região é a polícia montada, registrar o desaparecimento, e o moço que me atendeu me explicou, com paciência, uma coisa que o Andrei fingia não saber. Pessoa desaparecida não é pessoa morta. No Canadá, como no Brasil, ninguém é declarado morto só porque sumiu. Sem corpo, sem provas, é preciso esperar anos e passar por um juiz para isso. Quer dizer, o Andrei não podia, por mais que quisesse, simplesmente decretar o pai morto e correr para o inventário. A lei estava do lado da minha esperança. E eu saí daquela delegacia mais firme, porque agora eu tinha não só o coração teimando que o Mihai estava vivo, mas o papel dizendo que, até prova em contrário, ele estava apenas desaparecido. E desaparecido, para mim, ainda era um jeito de estar no mundo. Naquele momento eu entendi que o meu filho não tinha desaparecido na montanha. Ele tinha desaparecido bem antes, aos poucos, ao longo de anos, e eu é que não tinha querido enxergar. A montanha só tirou a neve de cima do buraco que já existia. E tem uma coisa que me sustentou naquele limbo, e que eu quero que você guarde, porque pode servir para a sua vida ou para a de alguém que você conhece. Eu não estava sozinha contra o Andrei. A comunidade me protegeu. Num lugar pequeno, as pessoas veem tudo. E elas viram o Andrei chegando com pasta, com advogado, com conversa de asilo, enquanto o pai dele ainda estava desaparecido. A Ellen, do mercado, um dia me chamou de canto e disse: Otília, qualquer coisa que esse seu filho tentar te empurrar, você fala comigo antes de assinar. A gente não vai deixar te tirarem da sua casa. E não era só ela. O moço que cuida da estrada, a Sara, o chefe Daniel, todos, de um jeito ou de outro, me fizeram saber a mesma coisa. Você não está sozinha, e ninguém vai abusar de você enquanto a gente estiver por perto. Isso tem um peso enorme, e eu vou te explicar por quê. Quando alguém tenta se aproveitar de uma pessoa idosa, a arma mais forte do abusador é o isolamento. Ele precisa que a vítima esteja sozinha, sem ninguém para conferir, sem ninguém para dizer, isso não está certo. Por isso que o Andrei queria me mudar para perto dele, longe do vilarejo. Não era para cuidar de mim, era para me afastar de quem cuidava de mim de verdade. A melhor proteção que uma pessoa mais velha pode ter não é dinheiro nem advogado, é uma rede de gente em volta que enxerga e não cala. No Brasil, inclusive, existe o Disque Denúncia de Violência contra o Idoso, o número 100, e o Estatuto do Idoso, que tratam abuso e abandono de pessoa mais velha como coisa séria, mesmo quando não tem agressão física, só a pressão e o descaso. Em qualquer país, a lei ajuda, mas a primeira muralha sempre são os vizinhos de bem. A minha muralha foi o vilarejo inteiro. As semanas que se seguiram me ensinaram uma coisa sobre a solidão. A solidão de verdade não é morar sozinha. Eu já tinha morado sozinha antes, quando o Mihai viajava para trabalhos longe. A solidão de verdade é estar cercada de gente boa e, mesmo assim, sentir, no fundo, uma falta que nenhuma delas pode preencher.
O vilarejo não me deixou sozinha um dia sequer. Sempre tinha alguém batendo na porta com uma panela de sopa. Alguém oferecendo para rachar minha lenha. Alguém só sentando comigo em silêncio na cozinha. E eu agradecia de verdade. Mas à noite, quando todos iam embora e a casa ficava só com o estalo do fogão e o vento na janela, eu sentia o tamanho da cama vazia. Eu mantinha as botas do Mihai na entrada. As pessoas talvez achassem mórbido, mas para mim era o contrário. Enquanto as botas estivessem ali, esperando, ele ainda podia voltar para calçá-las. Eu sei que não faz sentido. O coração não é lugar de fazer sentido. Tinha noites em que eu conversava com aquelas botas. Eu confesso. Uma velha de 71 anos, sozinha numa cozinha de montanha, falando com um par de botas na porta. Eu contava para elas como tinha sido o meu dia, quem tinha aparecido, o que a Ellen tinha trazido. E às vezes, eu pegava o casaco do Mihai, aquele de lã grossa que ele usava para cortar lenha, e enfiava o nariz nele só para sentir o cheiro, que ia ficando mais fraco a cada dia que passava, e isso me apavorava, porque eu pensava, quando o cheiro acabar, será que ele acaba também? Será que é assim que a gente perde alguém de vez, não no dia da morte, mas no dia em que o cheiro some do casaco? Eu não deixei o cheiro sumir. Eu guardei aquele casaco fechado num saco depois para preservar. Tem coisas que a gente faz no luto que ninguém entende, mas que são a única corda que segura a gente em pé. E foi mais ou menos nessa época que o Andrei apertou o cerco. Não com violência, com planilha. Foi pior. Ele começou a aparecer mais. Sempre com a Daniela. Sempre com aquele ar de quem está fazendo um favor à velha mãe. E cada visita tinha um objetivo. Numa, ele só queria dar uma olhada nos papéis do pai. Noutra, ele comentou, como quem não quer nada, que a casa era grande demais para uma pessoa só, e que talvez fosse mais sensato eu me mudar para um lugar menor, mais perto da cidade, mais perto dele, para ele poder cuidar de mim. Olha que bonito, cuidar de mim. O mesmo homem que não atravessou a montanha quando o pai estava perdido na neve, agora queria cuidar de mim. Eu não nasci ontem. E 42 anos de sala de aula me ensinaram a reconhecer quando uma criança está mentindo sobre quem comeu o último biscoito. O Andrei estava com pressa de mexer no patrimônio, e a história de cuidar de mim era o embrulho bonito do pacote. Ele queria me tirar da casa, vender a casa e resolver o que ele chamava de situação. A situação era eu. E olha que esperto é o jeito como esse tipo de coisa é feito. Não vem na forma de um tapa, vem na forma de um abraço apertado demais. O Andrei nunca disse, saia da sua casa. Ele dizia, mãe, eu me preocupo tanto com você sozinha aqui no frio. Ele não dizia, me dá o dinheiro da casa. Ele dizia, vamos organizar o seu patrimônio para você ficar tranquila. As palavras eram todas de amor, as intenções, todas de cálculo. É a manipulação mais difícil de combater. Porque se você reage, parece ingrata. Mas ele só quer o seu bem, diriam os de fora. Por isso que esse tipo de abuso contra os mais velhos é tão silencioso e tão comum, ele se veste de cuidado. E a vítima, muitas vezes, demora a perceber, ou percebe, e tem vergonha de admitir, que o próprio filho está de olho no que ela tem. Eu tive a sorte de saber ler gente, mas quantas mães por aí, agora, estão assinando papéis que não entendem, empurradas por um carinho que é só fachada? Eu preciso te explicar uma coisa que descobri naqueles dias, sobre como as coisas funcionam por lá, e que vale para qualquer mãe que esteja ouvindo isto. No Canadá, como no Brasil, um filho não pode simplesmente mandar a mãe sair da própria casa. A casa era minha e do Mihai, comprada e quitada com o nosso suor, registrada nos nossos nomes. Enquanto eu estivesse viva e no meu juízo, ninguém me tirava dali. O Andrei sabia disso. Por isso ele não chegava mandando. Ele chegava convencendo, amaciando, plantando na minha cabeça a ideia de que mudar seria melhor para todos. É uma tática que tem nome feio quando se faz com idoso. É uma forma de pressão, de manipulação de pessoa vulnerável. Lá eles levam isso a sério. É considerado abuso, mesmo sem violência física. No Brasil também temos proteção parecida, o Estatuto do Idoso,
que protege a pessoa mais velha de quem quer se aproveitar dela, inclusive dentro da própria família. Eu, naquela época, não conhecia o nome jurídico de nada disso, mas eu conhecia o cheiro de quem chega com mel na boca e cálculo no olho. E aqui vai a coisa mais triste que eu vou te contar. Numa daquelas visitas, eu ouvi o Andrei e a Daniela conversando na varanda, achando que eu estava no banho. A Daniela disse, com aquela voz dela, lixa por baixo da seda: ela está cada dia mais frágil. É só uma questão de tempo. Não vale a pena forçar agora. Vai pegar mal com o pessoal daqui. Espera o inverno passar. E o meu filho, o meu Andrei, respondeu: com o velho fora do caminho, fica tudo mais simples mesmo. Com o velho fora do caminho. Era assim que ele se referia ao desaparecimento do próprio pai. Uma simplificação, uma vaga aberta. Eu fiquei parada no corredor, pingando, porque eu tinha mesmo saído do banho e ouvi cada palavra. E sabe o que é estranho? Eu não chorei. Eu acho que naquele instante, alguma coisa dentro de mim que ainda chamava aquele homem de meu filho terminou de morrer, em silêncio, sem despedida. Não morreu de raiva, morreu de cansaço. Eu fiquei ali parada um tempo que pareceu uma vida, pingando no tapete do corredor, descalça, no frio, ouvindo os dois lá fora já mudarem de assunto, falando de coisas banais, de um restaurante novo na cidade, de uma viagem que queriam fazer, como se não tivessem acabado de enterrar o pai na conversa. Eu olhei as minhas próprias mãos, enrugadas, mãos que tinham segurado aquele menino recém-nascido, que tinham ensinado ele a segurar o lápis, que tinham passado madrugada acordadas quando ele teve febre. E eu pensei, para onde foi aquele menino? Em que esquina da vida eu o perdi e não percebi? A gente acha que cria um filho, mas a gente só cria a criança. O adulto, ele se cria sozinho, com as escolhas dele. E o adulto que o meu virou, eu não tinha escolhido e não reconhecia. Eu voltei para o quarto, me vesti, enxuguei o cabelo e quando saí para a sala eu já era outra mulher, mais quieta, mais firme, mais perigosa, do jeito que uma velha professora consegue ser perigosa, sem levantar a voz. A partir dali, eu parei de discutir com o Andrei. Parei de me defender, de explicar, de pedir que ele tivesse esperança. Quando ele falava em vender a casa, eu sorria e mudava de assunto. Quando ele trazia papel, eu dizia que ia pensar com carinho e guardava na gaveta. Eu aprendi a jogar o jogo da paciência, que é o único jogo em que uma mulher de 71 anos sempre leva vantagem sobre um homem apressado de 40 e poucos. Ele tinha pressa, eu tinha tempo. E tempo, minha querida, é a arma mais subestimada do mundo. E enquanto isso, sem que ninguém esperasse, a montanha trabalhava. Foi num fim de tarde de fevereiro, 34 dias depois do Mihai sumir, que bateram na minha porta com uma batida diferente. Não era a batida mansa dos vizinhos. Era uma batida urgente. Eu abri. E era o chefe Daniel, o resgatista, e ele estava sem fôlego, e tinha no rosto uma coisa que eu não via há mais de um mês: esperança. Ele segurou meus 2 braços e disse: Otília. Acharam rastro. Um grupo de esquiadores de fora da trilha viu fumaça num vale do outro lado da serra. Tem alguém vivo numa cabana de caçador lá em cima. A gente não sabe quem, mas tem alguém vivo. E está há semanas isolado. Eu vim te buscar. Eu preciso te explicar o que era aquela fumaça, porque foi ela que salvou tudo. Os esquiadores que viram eram daqueles que sobem de helicóptero para esquiar fora das pistas, em montanha selvagem. Uma coisa que existe muito por aquelas bandas e que move um mercado inteiro de turismo de aventura. Pois um deles, do alto, reparou num fiapo de fumaça subindo de um ponto onde não devia ter ninguém. E em vez de ignorar, ele avisou: esse é o tipo de detalhe que decide entre a vida e a morte. Alguém que repara e alguém que não fica calado. Se aquele rapaz tivesse achado que não era nada, se tivesse pensado, deve ser só névoa, o meu marido teria morrido naquela cabana. A fumaça era o Mihai, queimando o último pedaço de móvel que sobrava, sem saber que aquela fumacinha desesperada era também um sinal, um grito de socorro que subia ao céu por conta própria. Eu não me lembro de calçar as botas. Não me lembro do caminho. Eu só me lembro de estar na base de operações, na minha velha escola,
ouvindo o rádio chiar, com a mão da Ellen apertando a minha, enquanto a equipe subia de helicóptero, porque dessa vez o tempo abriu e deu para usar o helicóptero. Os minutos não passavam. Cada chiado do rádio fazia o meu coração parar. Eu rezava do meu jeito desajeitado. Prometia coisas a um Deus com quem eu mal conversava. Fazia barganha, como toda mãe e toda esposa faz na hora do desespero. E aí veio a voz no rádio, distorcida, dizendo as palavras que eu vou levar comigo até o último dia da minha vida. Base. Aqui é a equipe 1. Confirmado. 3 sobreviventes na cabana. Um homem muito idoso e um menino. E um terceiro, um senhor mais velho, desidratado, com o pé congelado, fraco, mas vivo. Ele se identificou. Disse que o nome dele é Mihai. A escola inteira explodiu. Gente chorando, gente rindo, gente se abraçando. E eu não consegui fazer nada. Eu só sentei no chão, ali mesmo, no chão da sala onde eu tinha dado aula por 42 anos, e chorei como eu não chorava desde criança. O Mihai estava vivo. O meu Mihai, 34 dias na montanha. E o velho teimoso estava vivo. Deixa eu te contar o que tinha acontecido, porque é de cortar a respiração. O Mihai chegou até a caminhonete capotada e achou o velho Thomas e o bisneto vivos, mas o menino estava com a perna quebrada. Não dava para descer. Então, o Mihai fez o que o Mihai sempre fez. Ele assumiu. Lembrou de uma velha cabana de caçador, daquelas que ficam escondidas na mata para abrigo de emergência, que ele conhecia palmo a palmo dos seus 40 anos, patrulhando aquela montanha como guarda florestal. Carregou o menino no colo, guiou o velho, e os 3 chegaram à cabana pouco antes de a nevasca fechar tudo. E lá eles ficaram, 34 dias, comendo o que tinha de enlatado guardado na cabana, derretendo neve para beber, queimando os móveis aos poucos para não morrer de frio. O Mihai cuidou daquele menino e daquele velho como se fossem dele. Racionou a comida, dando a maior parte para os outros 2. Por isso chegou tão fraco, tão magro. Ele se deu por último, como sempre fez na vida. Eu fui ouvir essa história aos pedaços, ao longo das semanas no hospital, porque o Mihai não era homem de se gabar. Ele contava como quem fala do tempo. Ah, a gente se virou, ele dizia, e mudava de assunto. Quem me contou os detalhes de verdade foi o velho Thomas, que não cansava de repetir, com a voz embargada. Otília, o seu marido me deu a comida dele. Eu vi. Ele dizia que não estava com fome, e eu sabia que era mentira, porque a barriga dele roncava à noite tão alto que acordava o menino. Ele mentia para a gente comer. 34 dias, mentindo sobre fome, para que uma criança e um velho comessem primeiro. É disso que era feito o meu marido. E teve uma coisa que o menino me contou, que eu guardo no peito. Ele disse que, nas noites piores, quando o vento uivava e parecia que o teto da cabana ia voar, o Mihai contava histórias. Inventava. Falava de lugares quentes, de praias que ele nunca tinha visto, só para os 2 esquecerem o frio e dormirem. Um guarda florestal aposentado de 73 anos, faminto, com o pé congelando, inventando praia no meio de uma nevasca para acalmar uma criança. Se isso não é grandeza, eu não sei o que é. No hospital, os primeiros dias foram delicados. O pé do Mihai tinha sido mordido feio pelo congelamento, e os médicos não sabiam se iam conseguir salvar todos os dedos. Eu fiquei sabendo de uma coisa sobre o congelamento que eu não imaginava. O frio extremo mata o tecido por dentro, e o perigo maior nem é na hora. É depois, quando reaquece, porque pode infeccionar. Por isso o tratamento é lento, cuidadoso, dia após dia. E aqui, me deixa te contar uma coisa que me deu um certo alívio no meio de toda aquela aflição. No Canadá, a saúde é pública e gratuita no atendimento, parecido com o nosso Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. O Mihai ficou semanas internado. Fez exame, tratamento, fisioterapia, e a gente não recebeu uma conta de hospital para pagar. Imagina se, além do desespero de quase perder o marido, eu ainda tivesse que me preocupar em vender a casa para pagar a internação. Eu pensei muito no nosso Sistema Único de Saúde brasileiro naquelas semanas, que com todas as dificuldades atende gente de todo canto sem cobrar, e que é uma das coisas que a gente às vezes esquece de valorizar. Cada país tem o seu jeito, e tanto lá quanto aqui,
existe essa ideia de que ninguém deve morrer por falta de dinheiro para o tratamento. Eu passava as tardes ali, segurando a mão dele, vendo aquele homem forte reduzido a um corpo magro numa cama de hospital. E mesmo assim, sempre que eu chegava, ele abria os olhos e sorria como se fosse ele que devia me consolar. Os médicos diziam que a recuperação dele era impressionante para a idade, que era a teimosia que segurava. Eu ria. Teimosia era o sobrenome do Mihai. Um dia, uma enfermeira jovem, encantada com a história dele, perguntou como ele tinha aguentado 34 dias. E o Mihai, mastigando devagar uma gelatina, respondeu: "Tinha um menino comigo. A gente não desiste na frente de criança. Criança copia tudo, até a coragem." A enfermeira saiu do quarto com os olhos cheios. Eu já estava acostumada. Vivi 46 anos com um homem que dizia coisas dessas sem perceber que eram extraordinárias. Numa dessas tardes, ele apertou minha mão e perguntou, baixinho: "O Andrei apareceu?" E eu, que não sei mentir para aquele homem, fiquei calada. E o meu silêncio respondeu por mim. O Mihai olhou para o teto, ficou um tempo quieto, e depois disse só: "Pois é", 2 sílabas, "pois é." Mas naquele "pois é" tinha o peso de uma vida inteira de um pai entendendo, enfim, quem era o filho. Não tinha raiva. Tinha aquela tristeza mansa de quem aceita uma verdade que sempre soube e nunca quis dizer em voz alta. E então, ele me disse uma coisa que eu não entendi na hora, e que só foi fazer sentido completo muitos anos depois, no dia mais triste da minha vida. Ele apertou a minha mão com a pouca força que tinha e falou: "Otília, quando eu sair daqui, eu vou fazer uma última cadeira. Uma cadeira de balanço, das boas, de madeira de lei. Mas essa não é pra gente. Essa eu vou guardar. Tem uma pessoa que ainda vai precisar dela. E quando precisar, vai entender." Eu perguntei de quem ele estava falando. Ele só sorriu, daquele jeito misterioso, e disse: "Você vai saber na hora certa. Confia no velho guarda da montanha." Eu confiei. Sempre confiei. Mas guarda essa cadeira na cabeça, porque ela ainda vai voltar nesta história. E quando voltar, eu te garanto, você vai sentir o que eu senti. Quando o helicóptero pousou de volta na base e abriram a porta, e eu vi aquele homem magro, barbudo, embrulhado em cobertor térmico, com o pé enfaixado, os olhos fundos procurando na multidão até me acharem, eu juro que esqueci os meus 71 anos. Eu corri. Corri como menina. E quando eu o abracei, frágil como ele estava, ele encostou a boca no meu ouvido e sussurrou, com um fiapo de voz, mas com aquele mesmo humor de sempre: "Eu te disse que a hora escolhe a gente." Demorou um pouco para ela me liberar. Foi só isso. E eu ri e chorei ao mesmo tempo, agarrada naquele saco de ossos que era o homem mais inteiro que eu já conheci. Agora, presta muita atenção, porque é aqui que a história vira. O resgate de 3 pessoas perdidas por mais de um mês na montanha não é coisa pequena. Num lugar onde busca e resgate é assunto sério, isso vira notícia. Primeiro saiu no jornal de Revelstoke. Depois, pegou o jornal grande da província. E aí, aconteceu o que ninguém esperava. A história viralizou. Um homem de 73 anos que subiu sozinho uma montanha em nevasca para salvar um velho de 86 e um menino que carregou a criança no colo, que os manteve vivos por 34 dias se sacrificando, racionando a própria comida. Saiu no telejornal nacional. Saiu em página de internet do país inteiro. A manchete dizia, em letras grandes: "O guarda da montanha que recusou morrer. O herói de 73 anos que salvou 2 vidas na neve." E tinha a foto do Mihai, magro, sorrindo aquele sorriso banguela de cansaço, no hospital. Eu me lembro do dia em que vi a manchete impressa pela primeira vez. A Helen entrou na minha cozinha com o jornal aberto nas mãos e estava chorando e rindo ao mesmo tempo, sem conseguir falar. Botou o jornal na mesa na minha frente. E eu olhei aquela foto do meu marido, aquele rosto cansado e feliz, e aquela palavra enorme em cima: herói. Eu, que tinha passado 34 dias entre a esperança e o luto, que tinha rezado, esperado, enterrado e desenterrado o meu marido no coração 1000 vezes, eu olhei aquela palavra e não consegui ler em voz alta. Passei o dedo por cima do nome dele impresso,
como quem toca o rosto de alguém, e pensei: o mundo está descobrindo agora o que eu sei há 46 anos. Esse homem é assim. Sempre foi. A montanha só obrigou todo mundo a enxergar, e foi essa manchete que chocou a minha família. Quer dizer, o que sobrou dela? Eu vi a coisa crescer de um jeito que eu nunca tinha visto. Primeiro foi uma repórter do jornalzinho de Revelstoke, uma moça simpática, que veio fazer uma matéria pequena, daquelas de comunidade. Mas a história do Mihai tinha tudo o que comove gente. Um velho que arrisca a própria vida por um estranho. Uma criança salva, 34 dias de sobrevivência. Um final feliz contra todas as probabilidades. Esse tipo de história tem pernas. Em poucos dias, o Jornal Grande de Vancouver pegou. Depois a televisão nacional. Depois a internet. E aí não teve mais controle. Vídeos do Mihai saindo do helicóptero, fotos dele no hospital com o menino que ele salvou, gente do país inteiro comentando, chorando, mandando mensagem. Eu preciso te explicar uma coisa sobre por que essas histórias correm tão rápido hoje em dia. No mundo de agora, cheio de notícia ruim, de gente se traindo, de gente passando por cima do outro, quando aparece uma história de bondade verdadeira, as pessoas se agarram nela como quem se agarra numa boia. É quase uma fome. As pessoas querem acreditar que ainda existe gente boa, e quando uma prova dessas aparece, elas espalham para o mundo inteiro, porque faz bem ao coração. O Mihai virou isso, uma prova, para milhares de estranhos, de que a bondade não morreu. Tinha gente que nem era do Canadá comentando. A história foi traduzida, viajou. E o engraçado é que o Mihai não entendia nada daquilo. Mas eu só fiz o que qualquer um faria, ele dizia, sem entender que justamente não era o que qualquer um faria. A maioria, infelizmente, faz o que o Andrei fez. Fica do lado de fora, com o motor ligado. Porque enquanto o país inteiro chamava o meu marido de herói, enquanto desconhecidos choravam lendo a história dele, enquanto o prefeito de Revelstoke começava a organizar uma homenagem, tinha um homem que não conseguia olhar ninguém nos olhos. O Andrei, o filho do herói. O homem que, quando o pai estava perdido na neve, disse que era aniversário da esposa e desligou o telefone. Eu fico imaginando como devem ter sido aqueles dias na cidade grande, para o Andrei. Ele que tinha construído a vida inteira em cima de aparência, de parecer bem-sucedido, de parecer o filho que venceu e saiu da montanha. De repente, o sobrenome dele estava no jornal, mas pela bondade do pai, não pela esperteza dele. Os colegas de trabalho, os vizinhos da cidade, todos comentando: que pai maravilhoso você tem, que história incrível, você deve estar tão orgulhoso. E ele tendo que sorrir e dizer: ah, sim, obrigado, engolindo a verdade de que não tinha aparecido. Cada elogio ao pai era uma agulha nele, porque ele sabia, e num lugar pequeno como o nosso, muita gente também sabia. Sabe o que é o veneno mais amargo? Não é o que vem de fora. É o que a gente fabrica em casa, com as próprias mãos, e só sente o gosto depois. O Andrei passou 34 dias tratando o pai como um problema de inventário. Chamou o desaparecimento de situação a resolver. Falou em o velho fora do caminho. E aí o velho não só voltou vivo, como voltou herói nacional. E todo mundo, mas todo mundo, ficou sabendo de cada detalhe, inclusive do detalhe que ninguém precisou contar em voz alta, mas que num lugar pequeno, todo mundo já sabia. Que o filho não tinha aparecido. Eu não precisei fazer nada. Reparem nisso, porque é a coisa mais importante que eu aprendi nessa história toda. Eu não montei vingança. Eu não expus o Andrei. Eu não corri para os jornais contar a covardia dele. Eu não precisei. A verdade tem um jeito próprio de andar. Ela tropeça, demora, parece que se perdeu e de repente chega, sozinha, no pior momento possível para quem mentiu e no melhor momento possível para quem foi honesto. O caráter do Mihai apareceu na neve, e no mesmo movimento, a falta de caráter do Andrei apareceu também, do lado, sem que ninguém apontasse o dedo. O Mihai ficou no hospital de Revelstoke umas 3 semanas, recuperando peso, tratando o pé, que por pouco não perdeu 2 dedos por causa do congelamento. E foi no hospital que o Andrei finalmente apareceu. Dessa vez de verdade, desesperado,
mas desesperado pelo motivo errado. Ele não veio porque o pai estava num leito. Ele veio porque a vergonha tinha ficado insuportável. Porque os colegas dele na cidade tinham visto a notícia. Porque alguém comentou, num jantar de trabalho dele: "Que história linda a do seu pai. Você deve estar tão orgulhoso." E ele teve que sorrir e engolir o próprio veneno. A reputação dele, que ele tanto protegia abandonando a família, agora dependia de ele parecer o filho dedicado do herói. Eu estava no quarto do hospital quando ele entrou. O Mihai estava acordado, sentado na cama, ainda fraco, mas já com um pouco de cor no rosto. O Andrei parou na porta. E aconteceu uma coisa que eu não esperava. O Mihai, que tinha todo o direito do mundo de virar a cara, olhou para o filho e disse, com aquela voz mansa: "Entra, filho, senta aqui. Olha a diferença entre os dois homens. Olha o tamanho de um e a pequenez do outro, lado a lado, na mesma família." O Andrei entrou devagar, e dessa vez, reparem, ele tirou o casaco. Pela primeira vez em todo aquele tempo, ele tirou o casaco. Talvez o corpo dele soubesse, antes da cabeça, que dessa vez ele não ia poder fugir tão rápido. Ele sentou na cadeira ao lado da cama e ficou um tempo de cabeça baixa, mexendo nas próprias mãos. Aquelas mãos lisas, de escritório, tão diferentes das mãos do pai, e aí veio o desespero dele. Todo errado, todo torto. Ele começou a se justificar. Disse que tinha ficado sabendo tarde, que a estrada estava ruim, que ele tinha tentado ligar de volta, mentira atrás de mentira, costuradas na pressa de quem quer consertar a imagem antes de consertar o erro. "Pai, eu queria ter ido, mas a Daniela não estava bem, e a estrada." E foi nesse ponto que eu não aguentei e falei, baixo: "Andrei, eu liguei para você naquela noite. Você me disse que era aniversário da sua esposa. Não tinha estrada nenhuma na conversa. Tinha bolo." Ele me olhou, e por um segundo eu vi o menino que eu criei ali dentro, encurralado, sem ter para onde correr. O Mihai levantou a mão devagar, pedindo calma. Ele não queria briga. Nunca quis. E deixou o filho falar até o fim. Deixou ele se enrolar nas próprias desculpas, esvaziar o saco de mentiras. E quando o Andrei terminou, ofegante, sem mais o que inventar, o Mihai disse só uma frase que eu guardo como a coisa mais sábia que já ouvi de um homem deitado numa cama de hospital. "Andrei, eu não estou bravo com você por não ter subido a montanha. Subir a montanha é loucura, e talvez você tenha sido o sensato. Eu estou triste porque quando a sua mãe ligou no meio da noite, com medo, sozinha, você nem desceu o carro. Você nem disse estou indo. Salvar não é dom de todo mundo, mas estar presente é escolha de qualquer um. Estar presente é escolha de qualquer um." Guardem essa frase, porque ela separa as pessoas em dois tipos, e não tem a ver com coragem, nem com força, nem com dinheiro. Tem a ver com aparecer. Tem gente que aparece, e tem gente que buzina lá fora, com o motor ligado, querendo ir embora. O Andrei chorou. Chorou de um jeito feio, de homem que não sabe chorar, todo engasgado. E eu não sei, até hoje, dizer quanto daquele choro era arrependimento de verdade e quanto era pena de si mesmo. Acho que era um pouco dos dois, misturado, do jeito confuso que as emoções vêm na gente. Mas tem uma coisa que eu aprendi e que eu quero te passar. Arrependimento não é sentir-se mal. Qualquer um se sente mal quando é pego. Arrependimento é mudar o comportamento depois. E essa prova, só o tempo dá. O Mihai voltou para casa no começo da primavera, quando a neve começou a ceder e os primeiros riachos do degelo desceram da montanha cantando. Eu nunca tinha dado tanto valor àquele som. O som da neve virando água, o som do inverno soltando a sua garra. Era como se a montanha, que tinha levado o meu marido, agora estivesse devolvendo ele em câmera lenta, junto com a vida toda voltando ao vale. A homenagem da cidade aconteceu numa tarde de sábado. Eu não esperava muita coisa. Achei que seria um agrado pequeno, mas quando a gente chegou na pracinha de Revelstoke, estava cheia, cheia de gente. Tinha gente que tinha vindo de longe só para ver o Mihai. O prefeito fez um discurso, falou em coragem, em sacrifício, em comunidade. Botaram o nome do Mihai numa placa, na entrada da trilha de resgate, daquelas trilhas que ele tinha subido. E quando chamaram ele para falar, o meu marido,
que nunca foi de discurso, subiu mancando do pé machucado. Pegou o microfone, ficou um tempo em silêncio, sem jeito, e disse só assim: "Eu não fiz nada demais. Eu só não fui embora. Tem gente que acha que ajudar é fazer coisa grande. Não é. Ajudar é ficar, é não dar as costas. Qualquer um de vocês teria feito o mesmo." E sentou. Foi o discurso mais curto da história daquela praça e o mais aplaudido. E enquanto todo mundo aplaudia, eu procurei com os olhos uma pessoa na multidão. O Andrei. Ele estava lá, no fundo, meio escondido. E eu vi que ele ouviu cada palavra do pai. Ajudar é ficar, é não dar as costas. O pai não olhou para ele ao dizer aquilo. Não precisou. Algumas frases acertam o alvo sem mirar. O velho Tomás, de 86 anos, e o bisneto, com a perna já curada, vieram à nossa casa muitas vezes naquela primavera. E o velho não conseguia falar com o Mihai sem chorar. A mãe do menino, então, beijava as mãos do meu marido. Aquelas mãos grandes e calejadas, de guarda da montanha, que tinham carregado o filho dela montanha abaixo. Eram essas as visitas que enchiam a minha cozinha agora. Não advogados com cartões, não filhos com planilhas. Gente que tinha sido salva, vindo agradecer a vida. A minha casa, que no inverno tinha sido um quartel-general de aflição, virou na primavera uma casa de gratidão. E eu, que tinha aprendido na pior noite da minha vida quem era a minha família de verdade, agora via essa família crescer, feita não de sangue, mas de neve compartilhada. E o Andrei? Olha, eu não vou te enganar com um final de conto de fadas, porque a vida não é assim, e o nosso público aqui já viveu demais para acreditar em mágica. O Andrei não virou um santo da noite para o dia. A relação não se consertou com um abraço e uma trilha sonora bonita. Mas alguma coisa mudou nele, e mudou de um jeito que só o tempo provou. Ele começou a aparecer, no começo, desajeitado, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber o que dizer. Mas aparecia. Trazia a Daniela menos, e quando trazia, era a Daniela já sem aquela buzina impaciente, porque acho que até ela, lá no fundo do gelo dela, sentiu a vergonha de ter chamado o sogro de o velho fora do caminho, pouco antes de o país chamar o mesmo velho de herói. Teve um domingo, já no verão, em que o Andrei apareceu sozinho, sem a Daniela, sem cartão, sem planilha. Sentou na varanda com o pai, e os dois ficaram horas ali, em silêncio, vendo a montanha. Eu olhava da cozinha, e em algum momento eu vi o Andrei, aquele homem de terno e cidade, pegar uma das ferramentas velhas do pai e perguntar, meio sem jeito, se o Mihai podia ensiná-lo a consertar a porta do galpão. E o Mihai, com aquela paciência de quem trabalha a madeira devagar e de pai, ensinou. Não era perdão dito em palavras, era perdão dito em madeira, que às vezes é a única língua em que certos homens conseguem se entender. Eu fiquei na janela vendo aquilo, com um pano de prato na mão, e chorei baixinho, sem deixar eles verem, porque tinha uma coisa naquela cena que me partiu e me costurou ao mesmo tempo. O meu marido, que tinha todo o motivo do mundo para mandar o filho embora, estava ali, curvado sobre uma dobradiça enferrujada, guiando as mãos lisas do Andrei, como se ele fosse de novo o menininho que aprendia a segurar o martelo. E o Andrei, pela primeira vez em muitos anos, estava quieto, prestando atenção, sem pressa, sem buzina, sem olhar o relógio. A montanha tinha levado o Mihai por 34 dias, e devolvido. Eu acho que aquele domingo foi a montanha devolvendo o Andrei também. Só que mais devagar, dobradiça por dobradiça. Eu não sei se o Andrei mudou por dentro ou se ele só aprendeu a ter vergonha. Sinceramente, depois de uma certa idade, a gente para de exigir santidade das pessoas e passa a se contentar com presença. Ele aparece agora, liga. Quando nevou forte no inverno seguinte, ele subiu na primeira notícia, deixou o carro na estrada fechada e veio a pé, batendo na porta coberto de neve, só para ver se a gente estava bem. Não salvou ninguém de montanha nenhuma, mas desceu do carro. Disse, estou aqui. E para mim, depois de tudo, isso já valeu como começo. A Daniela, com o tempo, também afrouxou o gelo. Nunca viramos amigas, não vou inventar isso para você. Mas um dia, ela me trouxe uma muda de flor para o jardim, dessas que aguentam o inverno,
e disse, sem me olhar direito, que sentia muito por como as coisas tinham sido. Eu aceitei a muda. Plantei. Não porque eu tivesse esquecido a buzina impaciente do carro naquela noite, mas porque eu já estava velha demais para carregar pedra no bolso. A gente planta a flor que vem, mesmo das mãos de quem um dia nos feriu. É assim que o jardim e o coração continuam vivos. O Mihai viveu mais alguns anos bons depois daquilo, mancando do pé que o frio mordeu, mas inteiro, sempre com aquele sorriso. Foram anos bons, dos melhores. A gente aprendeu a não desperdiçar tarde nenhuma. Sentava na varanda, via a montanha mudar de cor com as estações, e às vezes nem falava nada, só ficava de mãos dadas, dois velhos que a neve não conseguiu separar. E quando ele se foi, anos depois, em paz, na cama, segurando a minha mão, não foi a montanha que levou ele, foi o tempo, que leva todo mundo. E no enterro dele, a igrejinha do vilarejo não cabia de gente. Tinha gente de pé na neve do lado de fora, porque um homem que passa a vida socorrendo os outros, na hora da despedida, é socorrido de volta pela memória de todo mundo que ele tocou. O velho Thomas, já beirando os 90, fez questão de ir, apoiado numa bengala, e ficou a missa inteira chorando na primeira fila. O menino, que já era um rapaz, carregou o caixão. E o Andrei, o meu Andrei, dessa vez, juro pra você, foi o primeiro a chegar e o último a sair. Ficou ao meu lado o tempo todo, segurando o meu braço, e na hora de jogar à terra, ele se abaixou, pegou um punhado, e antes de soltar, sussurrou uma coisa que só eu ouvi. Desculpa, pai. Eu aprendi. Tarde, mas aprendi. Tarde, mas aprendeu. E eu acho que, lá de onde o Mihai estiver, ele ouviu, e sorriu aquele sorriso. E aí? Lembra daquela cadeira? Da última cadeira de balanço que o Mihai disse que ia fazer e guardar para uma pessoa que ainda ia precisar dela? Pois eu tinha esquecido. No meio do luto da casa cheia, eu tinha esquecido completamente. Foi o Andrei que me lembrou. Uns dias depois do enterro, ele foi até o galpão do pai, aquele galpão onde tinha aprendido a consertar a porta, e voltou de lá branco como cera, carregando uma cadeira de balanço de madeira de lei, linda, perfeita, que ninguém nunca tinha visto. Estava guardada debaixo de uma lona, no canto, com um bilhete pregado no encosto, na letra torta do Mihai. E o bilhete dizia: só isso. Para o meu filho, quando ele finalmente parar de correr e quiser sentar perto da mãe. O lugar dele sempre esteve aqui. Pai. O Mihai tinha feito aquela cadeira anos antes, sabendo, com aquela sabedoria mansa de quem aprendeu a esperar a montanha, que um dia o filho ia voltar de verdade, que um dia o Andrei ia parar de buzinar lá fora e ia querer entrar, e deixou a cadeira pronta, esperando, do mesmo jeito que eu deixei as botas na porta. O Andrei sentou naquela cadeira, no alpendre, ao meu lado, e chorou como eu nunca vi um homem chorar. E ficou. Dessa vez, ficou. O velho guarda da montanha, que tinha passado a vida socorrendo estranhos, tinha construído com as próprias mãos, antes de morrer, o lugar onde o filho perdido finalmente ia se sentar. Esse era o Mihai. Ele consertava até as pessoas, e algumas ele consertava de longe, do além, com uma cadeira guardada e um bilhete de 6 linhas. Eu fiquei pensando muito, nesses anos todos, sobre o que aquela nevasca me ensinou. E eu cheguei a uma conclusão que eu quero dividir com você, mulher que está me ouvindo, talvez na sua cozinha, talvez deitada, talvez com os seus próprios filhos passando na sua cabeça agora. A primeira lição é que sangue não é a mesma coisa que família. Família é quem aparece. Naquela noite de nevasca, a minha família verdadeira não foi o homem que eu pari, foi o vilarejo. Foram os ex-alunos, os vizinhos, os resgatistas voluntários, a Ellen com as garrafas de café. Foram os estranhos que viraram irmãos no frio. E o sangue. O sangue ficou na cidade, com o motor do carro ligado, esperando a festa não atrasar. E eu sei que isso é duro de ouvir, porque a gente foi criada para acreditar que sangue é sagrado, que filho é filho, que família é tudo. Mas eu aprendi, do jeito mais difícil, que sangue é só o começo da história, não o fim. Sangue te dá um parente, mas família, família de verdade, é uma construção, igual aos móveis que o Mihai fazia, peça por peça, dia por dia, com presença,
com cuidado, com gente que aparece quando você precisa. Tem gente que partilha o seu sangue e nunca vai partilhar a sua vida. E tem gente que não tem nada do seu sangue e seria capaz de subir uma montanha no escuro por você. Não confunda o parente que o acaso te deu com a família que as suas escolhas e a vida construíram. Olhe em volta, minha querida que me ouve. Quem aparece para você? Essa é a sua família. Tenha clareza disso antes que uma nevasca chegue para te ensinar a força. A segunda lição é sobre a verdade. Quantas vezes a gente sofre achando que precisa correr atrás de justiça, gritar a nossa razão, provar para todo mundo quem é o vilão e quem é a vítima? E eu te digo, por experiência própria, na maioria das vezes você não precisa. A verdade tem pernas. Ela anda sozinha. Pode demorar 34 dias preso numa cabana, pode demorar anos, mas ela chega. E quando chega, ela não precisa da sua raiva para fazer efeito. O caráter de cada um sempre acaba aparecendo, no jornal ou no silêncio, do mesmo jeito que aparece numa criança de 7 anos na sala de aula. A vida só demora um pouco mais que eu para ler as pessoas. E eu quero insistir nisso, porque é onde mais gente erra. Quando alguém nos magoa, a primeira vontade é revidar, é expor, é fazer barulho, é provar para o mundo que a gente tem razão. Eu poderia ter feito isso com o Andrei. Poderia ter contado para todo mundo do vilarejo, com detalhes, a frieza do meu filho. Poderia ter chamado os jornais, eu, a mãe do herói, e dito: olha o que o filho dele fez. E sabe o que isso teria me dado? Nada. Teria me sujado a alma sem mudar nada nele. Porque vingança é a gente tomar veneno esperando o outro morrer. Eu escolhi o silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria de quem já viveu muito. Eu deixei a verdade trabalhar sozinha, e ela trabalhou. A covardia do Andrei apareceu sem que eu precisasse apontar o dedo, no contraste com a grandeza do pai, na vergonha que ele mesmo teve que carregar. A vida é uma professora paciente. Ela corrige as provas no tempo dela, e a nota sempre sai. Você não precisa ser o carrasco de ninguém. Só precisa viver direito e deixar o tempo fazer a parte dele. E a terceira lição, a que eu mais quero que você leve com você, é esta. Não confunda fazer pelos outros com estar presente para os outros. O meu Mihai era um herói porque salvava vidas. É verdade. Mas o que fez dele um grande homem não foi o tamanho dos atos, foi a constância de aparecer. E aparecer é coisa pequena, é coisa de todo dia, é descer do carro, é atender o telefone no meio da noite, é dizer, estou indo, mesmo quando você não pode fazer nada além de segurar a mão de quem tem medo. Você não precisa subir montanha nenhuma para ser a família de alguém. Você só precisa não buzinar lá fora com o motor ligado. Eu penso muito nisso agora, na minha idade. A gente vive numa época que valoriza o grande gesto, a grande conquista, a foto bonita para mostrar. Mas a vida de verdade não é feita de grandes gestos. É feita de presenças pequenas e repetidas. É o café da manhã junto, é o telefonema de domingo. É a pergunta, você está bem? Feita de verdade, olhando no olho, esperando a resposta. O Mihai me ensinou isso em 46 anos de casamento, e a montanha só sublinhou em letras garrafais o que ele já vinha me dizendo a vida toda em voz baixa. Não é quem faz o maior que ama mais. É quem fica. É quem volta. É quem aparece de novo e de novo, sem buzinar, sem pressa, sem cobrar. Essa é a forma mais difícil e mais bonita de amor que existe. A presença teimosa. Se essa história tocou você de algum jeito, eu queria muito que você fizesse uma coisa por mim. Me conta, aqui nos comentários, de onde você está me ouvindo. De que cidade, de que cantinho do mundo a sua voz vem. Eu gosto de imaginar todas nós, mulheres que já vivemos bastante, conversando de cozinha em cozinha, de varanda em varanda. E me conta também, na sua vida, quem é que aparece? Quem é a sua família de verdade? A de sangue ou a que a vida te deu? Divide essa reflexão com a gente, porque é das histórias compartilhadas que a gente tira força. E se você quiser continuar comigo, ouvindo outras histórias como esta, fica aqui do meu lado. Se inscreve para não perder as próximas. Tem muita história de vida ainda para a gente repartir junto.
E eu garanto, vai valer a espera. A gente se encontra na próxima.